Nesse momento, temos a oportunidade de conversar com o candidato a deputado federal em Baçaí e o deputado estadual Paulo Câmara. Como o senhor vê, deputado em Baçaí, a situação nacional? O que está acontecendo com o Brasil e a importância dessa eleição geral? Veja bem, Guto, Paulo Câmara, amigos todos, nós estamos a menos de um mês das eleições gerais. O Brasil vai escolher um novo presidente da República, o Congresso Nacional praticamente todo ele, 2/3 do Senado e 513 deputados federais, 27 governadores e deputados estaduais em todo o país. Então é uma eleição de grande significado, é uma eleição que vai marcar o futuro do país. Então daí para frente a gente vai ter um novo Brasil. Eu confio muito por tudo que aconteceu nos últimos anos no Brasil, a questão do desemprego, o impeachment da ex-presidente Dilma, né? A Lava Jato, tantas revelações. Eu confio muito que os brasileiros vão fazer uma escolha com muita consciência, né? Com muita consciência para que a gente possa efetivamente fazer as transformações que o Brasil está necessitando. Mas você percebe também, Guto, por onde a gente anda, eu tenho andado muito com o candidato a deputado estadual, o vereador Paulo Câmara, pela Bahia, e a gente não vê ainda uma mobilização nos municípios, a população ainda sem estar com aquela motivação. Isso tem acontecido também em outros estados brasileiros. Mas o fato é que a gente está se aproximando dessa data, é uma data importantíssima e que vai definir. Então acho que a partir de agora, mais 2, 3 semanas, o eleitor brasileiro ele vai começar a fazer uma avaliação final. E um dos pontos que eu entendo mais determinantes para a escolha do candidato é a questão da ficha limpa. Você imagina que são tantas as notícias negativas no mundo político que hoje, para o cara ser ficha limpa, é preciso que ele anuncie, olha, eu não estou no meio dessa confusão toda, né? Porque são muitos que estão envolvidos em corrupção. De maneira que o que seria assim, um atributo absolutamente natural, ser honesto, não apenas em qualquer cargo público que você ocupe, você tem que estar dizendo a todo mundo, olha, eu não estou metido nessa confusão que aconteceu com tantos políticos, empresários, agentes governamentais, para que você possa efetivamente ser distinguido. O eleitor pode agora, tranquilamente, Guto, eu encerro aqui a minha resposta, pode tranquilamente separar o joio do trigo. Porque todo mundo hoje tem um aparelho celular. Bate a fotografia do candidato, tem aplicativos na internet e você verifica ali a história daquele candidato, né? E ali aparece se ele tem processo, se ele está envolvido na Lava Jato, se ele está condenado, tudo detalhadamente. E a partir daí você escolhe o candidato. Acredito também que vai depender de um bom senso do próprio eleitor, né? De saber que não pode ser mais cúmplice da barbárie que aconteceu no Brasil, né? E eu acho que o eleitor tem que também ter consciência de que ele precisa escolher um bom candidato, porque vai estar diretamente ligado ao futuro dele, dos seus filhos, da sua família e do Brasil como um todo. Sem dúvida, Guto, eu vejo muita gente que diz assim, não quero votar em ninguém, porque ninguém presta. Não é bem assim. Você sabe que em qualquer categoria profissional, em qualquer agrupamento, tem sempre gente que não presta e tem também gente que tem valor, tem valores, princípios, que faz com que as coisas possam seguir adiante. Agora, na medida em que o eleitor também não deseja votar, ele está passando um recado como se fosse, olha, deixa como está, não tem mais condições de mudar nada, como se fosse assim, depois não tem desesperança completa, não vai resolver mais a questão. Não é isso. Você colocou bem. Eu acho que se o eleitor, e eu percebo isso, faz uma avaliação mais criteriosa, mais rigorosa, escolhe melhor, porque a democracia é isso, você vai evoluindo, né? Em meio a tanta coisa que aconteceu nos últimos meses e nos últimos anos no Brasil, eu confio muito que o eleitor vai ser muito mais rigoroso na escolha do candidato. Eu acho que seria um grave equívoco não votar. As pessoas devem votar, até porque não votar significa dizer vai ficar tudo como está. É como não vai mudar nada, né? Então as pessoas devem votar e na medida que escolham um representante de melhor qualidade, de melhor qualificação, eu acho que as coisas mudarão. Se ficar como está, é que dificilmente as coisas vão
modificar como todos os brasileiros desejam. E por essa eleição estar também na mão da juventude, vou falar com o vereador Paulo Câmara, como um jovem de muito sucesso como vereador, agora dá um passo, tenta um passo mais além. O voto da juventude é importante? Olha, sem sombra de dúvidas. Primeiro, eu acredito muito no que eu faço, eu digo que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu nunca pensei em ser político na vida, eu formei em economia para ser auditor fiscal. E o concurso à época foi cancelado e eu fui trabalhar então com o então prefeito Antônio Embaçaí, 14 de outubro de 1998. Então esse ano completa já 20 anos de vida pública. E diga a você que eu me descobri. Não sei se eu seria tão feliz sendo auditor como eu sou hoje, vereador. Então primeiro eu gostaria de dizer que eu tenho orgulho, né, de ser político. Não é tanta coisa ruim que se fala da política e do político, mas eu acredito que através da política e dos bons políticos a gente consegue efetivamente fazer a boa transformação. Eu entrei na vida pública, hoje estou quase já 20 anos fazendo a vida pública, com muita seriedade, com muita honestidade, tendo bons exemplos. Isso é a formação que a gente tem dentro de casa, de caráter, de seriedade, de honestidade. E a gente precisa efetivamente trazer as pessoas do bem para a vida pública. A Bahia em si, principalmente a região oeste, tem uma pujança enorme, mas também está sendo esquecida nas questões de segurança, na questão de saúde, de educação. Qual a sua proposta para o oeste da Bahia? Olha, o oeste efetivamente tem uma representatividade muito grande, não só para a Bahia, mas para o Brasil. Aqui está a riqueza do nosso estado, aqui está boa parte do PIB do Brasil e do nosso estado. E o que nós vimos hoje é um oeste que parece que o governo governa de costas para o oeste. É esse sentimento que eu tenho. Eu tenho andado muito aqui com o deputado Embaçaí, visitando os agricultores, os pequenos agricultores, ouvindo a população. E são coisas simples, né? Pequenas pontes de escoamento na produção, né? Mais de 150 pontes precisam ser feitas, coisas simples que o governo não tem feito. A parte da segurança completamente aqui desassistida, né? A insegurança que eu vejo das pessoas quando fala andando pela rua. Então o Oeste precisa de um olhar diferenciado, precisa efetivamente dar a dimensão que o Oeste tem para o nosso estado e para o nosso país. Tenho andado aqui muito com o deputado Embaçaí, visitando, acompanhando, vendo as instituições que aqui representam, para que a gente possa efetivamente fazer uma política pública efetiva aqui para essa região e a altura dessa região. Tudo que aconteceu por aqui praticamente partiu da iniciativa privada, né? Os políticos em si não deram a atenção necessária. E eu acredito que para o futuro é preciso que os candidatos que se elegerem pensem com mais seriedade no Oeste. Olha, com certeza, eu costumo falar, toda vez que a gente vai aprender, né? O Oeste, as pessoas que deixaram seus estados, né, onde nasceram aqui, a gente conversa com muito paranaense, muito gaúcho, muito goiano, né, e apostaram aqui na nossa Bahia e transformaram essa região. Essa região até a década de 80 era esquecida, era uma região que praticamente não existia no mapa da Bahia, né? E hoje é o que é, graças a essas pessoas que vieram, que valorizaram essa terra, que aqui produzem, que aqui geram riqueza, que aqui geram emprego e que às vezes são muitas vezes discutidas e marginalizadas, porque o produtor só quer ganhar. Não, ele produz, ele gera riqueza, ele gera renda, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser apoiado. E o que a gente vê efetivamente são, às vezes, falsas notícias querendo denegrir a imagem dessa região, desses agricultores. Tenho conversado muito com o deputado Embaçaí, fazendo reuniões aqui de trabalho, com pequenos, médios agricultores, com fortalecimento aqui da região, para que a gente possa efetivamente, né, fazer uma política pública de natureza efetiva aqui, né, para que a gente possa colocar o Oeste no direcionamento, no trecho, no rumo. E outro dia a gente conversava até com o Júlio Busato, né? Só para você ter ideia, Guto, a própria iniciativa privada está fazendo estrada pública com a própria patrulha mecanizada. Quer dizer, é o privado fazendo aquilo que não é o seu dever, né? Então você veja a que ponto chegou essa região. Então, uma região tão valorizada, todo mundo fala que o Oeste é isso e aquilo, mas ninguém efetivamente tem uma política pública efetiva aqui de valorização, de melhorias de qualidade das estradas, do escoamento da região, né, da valorização do pequeno, do médio produtor. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer aqui para essa região. Voltando agora ao deputado Antônio Embaçaí, que tem um conhecimento muito grande de toda a região da Bahia, um dos fatos que são muito importantes é que o senhor foi um dos primeiros a defender a Lava Jato e fazer com que esse Brasil fosse passado a limpo.
Verdade, Guto. Até uma história que eu vou aqui contar rapidamente. Foi em 2012. Apareceu no meu gabinete um funcionário aposentado da Petrobras dizendo que a Petrobras tinha comprado uma refinaria nos Estados Unidos que custaria 150 milhões de dólares aproximadamente e que a Petrobras pagou 1 bilhão e 200 milhões. Eu até falei para ele, olha, claro que isso aí não aconteceu. Como é que poderia a Petrobras, com tanto critério, com tanta técnica, né, com tanta gente qualificada, comprar uma refinaria por esse valor e ter esse prejuízo? E a pessoa insistiu muito, olha, foi, o senhor tem que ver isso, né? Eu me despedi da pessoa, mas senti que se ele me procurou, é porque ele confiou e tinha uma informação. Eu fiz um requerimento ao ministro das Minas e Energia, na ocasião foi o ministro Edson Lobão, fazendo aqueles questionamentos, como é que foi comprada aquela refinaria, tal refinaria de Pasadena, no Texas, né? Aquela que eles chamam de amarelinha, porque é enferrujada, né? Uma refinaria muito velha, né? E passado algum tempo, o ministro me responde. E ao me responder, realmente era aquele valor. Eu fiquei estarrecido, porque veio um documento da Petrobras dizendo que comprou-se uma refinaria por 1 bilhão e 200 milhões de dólares, quando aquela refinaria custaria 145 milhões de dólares. Mas eu não podia, naquele momento, Guto, divulgar, porque era um documento reservado, secreto, confidencial, e como a Petrobras estava na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, Nova York, aquela coisa toda, eu tinha que ter mais cuidado. Mas eu fiquei indignado com aquilo e percebi, em 2012, que tinha alguma coisa errada dentro da Petrobras. Aí eu fiz um novo requerimento, agora era com relação à construção da refinaria Abreu de Lima, lá em Pernambuco, porque também já falava-se que tinha superfaturamento. Recebi também a resposta do ministro Lobão, na ocasião, ministro das Minas e Energia. E nessa correspondência ele colocava assim, olha, a refinaria Abreu Lima inicialmente foi orçada em 4 bilhões, depois passou, em 2000 e tanto, passou para 6, depois passou para 9, depois passou para 14, depois passou para 17, hoje está em 19 bilhões e pode chegar a 21 bilhões. Aí percebi claramente que a Petrobras estava sendo saqueada, assaltada. Isso em 2012, né? E comecei então a fazer assim, um trabalho muito intenso para que a gente pudesse investigar essas denúncias. Em seguida veio a Lava Jato. Veio em seguida, né? Então essa investigação que eu iniciei a fazer ajudou muito a Operação Lava Jato. Eu fiz uma relação forte com o Grupo Tarefa, que está instalado em Curitiba, os delegados da Polícia Federal, promotores que estavam em Brasília, que estavam investigando a questão já do Petrolão. E a partir daí, realmente, eu dei assim, uma contribuição importante para o país, ao ponto até da revista Veja, em 2014, me eleger como o melhor deputado federal do Brasil, em função dessa atitude que eu tomei, desse comportamento que eu tomei. Então essa operação, eu quero dizer para você, Guto, Lava Jato, é uma operação que pertence aos brasileiros. É um patrimônio nacional. Ninguém mexe. Quem quer que seja eleito presidente da República, qualquer congressista, ninguém consegue fazer com que ela pare. Ela tem que prosseguir, ela está servindo ao país, ela está fazendo uma limpeza na área, né? Tudo que a gente vê aí dessa conscientização do eleitor brasileiro tem muito a ver com a Operação Lava Jato. Então, essa contribuição eu dei e acho que a gente tem que prosseguir, separar o joio do trigo, porque eu volto a dizer, tem muita gente que presta no Congresso Nacional, mas também tem gente que não presta, né? Então tem que separar direitinho para que se possa fazer um voto mais selecionado, mais seletivo. Mas para mim, eu coloquei no meu currículo, na minha biografia, esse trabalho de ajudar o Brasil a investigar uma operação que acontecia dentro da Petrobras, uma coisa inimaginável, porque ali foi uma corrupção amazônica, o maior nível de corrupção da democracia que já aconteceu em todo o planeta, né? E hoje a gente está realmente respirando novos ares no Brasil com essa renovação que está se aproximando. Bem, para finalizar, eu gostaria de saber, eu acredito que a política do Brasil em si está num estado de falência terrível, mas a grande responsabilidade é política. Eu gostaria de saber a opinião do deputado estadual Paulo Câmara sobre a reforma política. Qual a sua visão e a necessidade dela? Olha, ela urge, ela tem que ser para ontem, né? Nem para hoje. Eu fui presidente da Câmara Municipal de Salvador, Guto, e lá eram 21 partidos. Né? São 33 hoje na democracia, mas eram 21 partidos.
E você reunir para determinar uma pauta de votação com 21 partidos é praticamente humanamente impossível. Você tinha um líder partidário que era líder dele mesmo, mas ele representava o partido, tinha assento na mesa diretora para poder discutir, para poder definir a pauta. Assim era o nosso regimento. Então acho que a primeira reforma tem que ser a política. Não dá para eu conviver com, na época, o ministro Embaçaí em Brasília, não dá para você fazer uma reforma ampla, uma reforma macro, discutindo com 33 partidos, 33 presidentes de partidos, 33 grupos dissidentes do líder do partido. Daqui a pouco você está falando com o partido, o presidente do partido, o líder do partido e o dissidente do líder do partido. Você multiplica vezes 4, desde 33, está discutindo com 123 grupos para definir uma pauta de votação. É humanamente possível. Ou se passa limpo, se faz uma reforma ampla política, determinando partidos, coeficiente partidário, número de senadores, e que fiquem lá 5, 6, 7, uma democracia. Porque foram criados os partidos para ter fundo partidário, para ter tempo de televisão, para poder negociar. A realidade é essa. Que tenha 50, 100 partidos. Se tirar o direito de televisão e o direito do fundo partidário, tenha certeza que se acaba na mesma hora. E aí vão ficar aqueles partidos mais ideológicos, mais de centro-esquerda, centro-direita, extrema-direita, extrema-esquerda. Você vai ter um direcionamento hoje. E o que acontece hoje? Qual é a pessoa que acredita mais no partido político? Ninguém. Hoje está se voltando nas pessoas. Hoje são as pessoas que são valorizadas. Antigamente você tinha um partido A, um partido B, agora é fulano, cicrano. É isso que o voto está indo. Porque perdeu aquela identidade partidária que tinha na década de 90, década de 80. Não existe mais isso. Você não sabe nem dizer os 33 partidos que existem hoje. É tanto número que a gente vê na televisão, que a gente começa a se confundir. Que partido é esse? Qual é o número? O que é que vai acontecer? Então acho que a reforma política urge ser feita logo nesse primeiro ano de Congresso Nacional para que você possa efetivamente ter um direcionamento, um norte, um rumo nas próximas políticas do nosso Brasil. E a sua opinião, deputado Embaçaí? Olha, minha opinião coincide aqui plenamente com a opinião do Paulo Câmara, que tem uma visão muito grande. O Paulo Câmara, ele foi presidente da Câmara de Vereadores de Salvador e introduziu o voto aberto. Foi a primeira capital no Brasil que teve o voto aberto. Significou dizer que ele colocou, vamos falar aqui o verbo, obrigou os vereadores a dizer como uma votavam, transparência. uma transparência. E a partir dessa decisão que ele fez na Câmara de Salvador, isso se espalhou pelo Brasil todo, uma coisa que realmente é muito importante. Ele também, durante o período que ele foi presidente da Câmara, devolveu ao prefeito ACM Neto 25 milhões de reais. Você sabe que isso não é uma coisa que acontece toda hora, né? E esse dinheiro que ele devolveu, que seria utilizado pela Câmara, foi utilizado pelo prefeito Neto para fazer postos de saúde e escolas. Eu fico muito alegre porque ele foi o meu principal colaborador quando eu fui prefeito de Salvador. Eu sempre tive uma boa avaliação, mas ele estava sempre ali ao meu lado, apontando as coisas, vendo as necessidades. Portanto, ele tem uma visão muito ampla e eu concordo com ele, porque realmente não existe no Brasil 33, 35 partidos não existem, Guto, 35 linhas programáticas ou ideologias distintas. Não existe isso no Brasil. Então é preciso que haja. O sistema político brasileiro, ele faliu, ele está exausto. E o resultado é o que a gente vê nas ruas brasileiras. Você percebe que as pessoas estão realmente rechaçando esse sistema que está aí. Agora, a mudança que tem que acontecer numa democracia acontece pelo voto. Então é preciso que nesse dia 7 de outubro, daí inclusive eu sempre reitero, que esse voto seja um voto mais bem analisado. Eu não estou dizendo aqui que o brasileiro não está votando bem, não está votando, não é isso. Mas quando as pessoas reclamam, do Congresso só tem bandido, mas quem está lá no Congresso Nacional, alguém colocou. Foi a população brasileira que votou. Então é preciso agora que essa mesma pessoa, esse mesmo eleitor que teve a capacidade de colocar, vá lá, faça um exame e tire quem não deve mais permanecer no Congresso Nacional. Então a minha confiança é muito grande. Nós vamos ter, certamente, depois do dia 7 de outubro, um Brasil muito melhor. Tenho a mais absoluta certeza do que eu estou dizendo. Bem, eu agradeço pela presença dos senhores, por essa dupla de sucesso, a juventude e a experiência, e para que esse Brasil seja mais transparente, que as pessoas não se tornem cúmplices e votem em candidatos de ficha suja. Isso é terrível. Eu agradeço pela entrevista e por essa explanação, que seria muito bom para a Bahia e para o Brasil. E tomara que todos os políticos tivessem a visão dos senhores.